Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é mais um paranaense que participa desse seu canal maravilhoso para contar a real história da minha vida. Eu disse mais um paranaense porque eu tenho percebido que muita gente aqui das bandas sul manda sempre alguma história para você. O pessoal do Paraná tem participado bastante. E hoje eu, Ciro, quero também participar da sua história. Bom, a minha história vai realmente merecer a atenção de muita gente e com certeza as pessoas vão ficar assim afoitas por darem uma opinião. E no fundo, é o que eu realmente preciso e busco. Querido amigo Paulinho, então vamos aos fatos. Eu, Ciro, eu conheci a Lígia e nós nos encantamos. Nosso conhecimento se deu na capital paranaense, em Curitiba. A Lígia, ela é um pouquinho mais velha do que eu, mas isso nunca teve qualquer tipo de influência sobre o nosso relacionamento. Ela tem 6 anos mais do que eu. E no momento que nós nos conhecemos, eu contava 36 anos de idade e ela tinha 42. A Lígia, ela já tinha passado por um casamento que terminou por aqueles motivos todos, inclusive o famoso incompatibilidade de gênios, e ela tinha desse casamento uma menina, uma filha de 13 anos de idade. Ela dizia para todo mundo, e ela nunca me enganou nesse sentido, que ela estava satisfeita com relação a filhos. Na verdade, ela tinha essa filha, essa menina de 13 anos. Mas eu, completo e perdidamente apaixonado pela Lígia, nós acabamos nos envolvendo e de modo que ela veio viver aqui comigo no meu apartamento, isso em Curitiba, com a sua filha. Só que o meu sonho, em verdade, era ter um filho com a Lígia. Sabe, Paulinho, eu queria muito ter um bebê com ela, ter um filho. Eu não sei, talvez raríssimos homens tenham esse sonho com a mulher, mas fazia parte dos meus sonhos formar essa família. Sim, ela já tinha uma menina, uma filha, uma mocinha de 13 anos. Diga-se de passagem, bastante educada e com a qual acabei me dando bem. No entanto, eu queria também ter um filho com a Lígia. E aconteceu que ela acabou, sabe, Paulinho, engravidando. Mas quando ela se descobriu grávida, ela não revelou nada a mim. Porque, eu já disse e repito, ela não queria ter um outro filho. E isso depois de 3 anos e meio do nosso relacionamento, sem me comunicar, inclusive, que havia estado grávida, ela resolveu abortar essa criança. Ela foi fazer uma viagem com a filha até Londrina, na casa de uma irmã que vive por lá. Eu fiquei em Curitiba. E nesse período, essa viagem durou coisa de 1 semana, tudo isso aconteceu. Ela abortou o filho que estava esperando, do nosso relacionamento. Talvez eu nunca viesse a saber disso, mas você sabe o que é o sentimento de culpa, né? Eu tinha percebido que ela voltou de Londrina bastante assim, abatida, entristecida, e coisa de 1 mês depois que ela havia voltado, ela me contou o que fizera e da forma como fizera. Eu fui tomado de uma raiva, talvez mais do que raiva, eu fui tomado por uma ira, sabe? Senti-me traído por tudo o que aconteceu.
eu acabei não tendo uma estrutura para segurar a barra e eu me separei da Lígia. Como ela estava morando no apartamento que me pertence em Curitiba, eu dei um prazo para ela de uma semana para que ela desocupasse, mas antes disso eu saí e comecei a fazer uma coisa que eu antes nunca havia feito. Comecei a viajar, sozinho. Inclusive nessa semana que a deixei no apartamento, eu tinha feito a minha primeira viagem solo. Eu não tinha esse hábito. Mas, desgostoso com tudo o que acontecera entre mim e a Lígia, eu comecei a fazê-lo. E especialmente eu gostava de ir para cidades litorâneas, o litoral do Paraná. Para quem não conhece, aliás, ele é pouco divulgado, eu considero o litoral bastante bonito. Foi uma fase muito delicada na minha vida, muito difícil, por tudo. Eu estava apaixonado pela Lígia, sabe? Mas eu não estava vendo condição, ou talvez me faltasse mesmo a estrutura emocional para suportar o ocorrido. Mas ela me fazia imensa falta. E eu tenho certeza que eu também fazia falta na vida dela. Mas o que estava feito, estava feito. Fiquei só, novamente. Até que mais ou menos uns 4 meses depois de eu ter terminado com a Lígia, eu resolvi fazer aquela viagem para Antonina. Antonina, para quem não sabe, é uma cidade litorânea paranaense. Cidade pequena, deve ter por volta de uns 20 mil habitantes. Não fica distante de Curitiba, não. Dá 90 quilômetros de Curitiba lá. Há uma cidade também chamada Paranaguá, que é muito conhecida. Fica a 50 quilômetros de Paranaguá. Um lugar gostoso. E através dessa coisa do Airbnb, eu acabei alugando, sabe? Um sobrado. Na verdade, eu não ficava com a parte de baixo. Eu aluguei o quarto de cima desse sobrado, que fica bem diante da praia. É realmente um lugar de uma vista maravilhosa. Então eu fazia essas viagens solitárias e eu levava comigo sempre livros. Era a maneira que eu encontrava de ir diluindo um pouquinho daquelas mágoas, daqueles ressentimentos todos. Gostava de viajar pela beleza dos lugares, a excitação da própria viagem, mas também devido à animação de se explorar o novo, né? Conhecer o que é novo. De um outro lado, também um lugar desconhecido traz o desconforto pelo simples fato de não ter a sua própria cama, nem o seu banheiro, esses hábitos, esses costumes que nós humanos temos sempre. Quando você viaja assim a lazer, o passeio pode ser o primeiro de uma série de muitos, né? A depender da recepção, também pode ser o último que você faz na sua vida. Tudo vai depender da relação que você terá com aquele lugar. Eu me lembro que era a época do finzinho do ano, eu já tinha recebido a primeira parcela do 13º, então eu fui fazer aquele passeio. O quarto alugado por mim, sobre esse sobrado e de frente para a praia, era pequeno, mas muito bem arejado, você imagina, né? De frente para o mar, muito bem localizado. O mar azul, aquele mar sem fim. Tinha um pequeno pier onde os pescadores atracavam seus barcos. Lugar realmente muito aprazível, muito bonito. Aquele dia em especial tinha sido incrivelmente relaxante. Só que, apesar de estarmos assim, já pertinho do verão, o tempo estava um pouquinho frio, sabe? É coisas de quem vive no sul, no sudeste, no Paraná. O tempo estava um pouquinho frio. Eu acho que alguma frente fria vinda da Argentina realmente estava entrando no litoral exatamente naquele instante. Mas isso tornava o lugar perfeito. Então eu fiquei na varanda lá do quarto, do sobrado, fiquei lendo um livro, enquanto que o sol fraco aquecia levemente assim a minha pele. Depois de almoçar e tirar uma soneca, eu caminhei um pouco pela praia,
ouvi um pouco de música, contemplei um pouco daquele mar que estava frio demais para se poder entrar na água. Quando eu voltei lá para o quarto alugado, eu estava com fome, decidi pedir uma pizza de jantar, assistir um filme, e cerca mais ou menos de uns 15, 20 minutos depois do entregador da pizza chegar, começou a cair uma forte tempestade, começou a chover. E você sabe que tempestade no litoral, ele vem com vento, vem com raios, né, os relâmpagos, os poderosos trovões. Eu estava só, completamente só, portanto eu não esperava ninguém, mas eis que de repente o interfone do quarto tocou. Como a senhora que me alugou sempre o fazia, ela colocou um interfone naquele quarto, como se ele funcionasse como um apartamento, que era um quarto, tinha banheiro, tinha varanda, então ele funcionava mais ou menos como um apartamento que ficava no andar superior do sobrado. Como eu estava sozinho e não esperasse absolutamente ninguém, eu imaginei comigo, bom, vou deixar que o interfone dê uns 3 toques, a pessoa vai se tocar que ninguém atendeu, portanto, não há ninguém, ela vai desistir e vai embora. Mas quem falou que esse interfone ia parar de tocar? Não parou. Não parou, insistiu. Então eu que já estava assim, deitado, lendo, o livro estava muito interessante, tive que me levantar, interrompi a minha leitura e fui atender. Quando eu atendi, do outro lado, uma voz trêmula de mulher falou comigo. Alô, alô, era uma voz trêmula, mas ao mesmo tempo macia de mulher, que começou a falar comigo. Me ajuda, por favor, eu não tenho para onde ir, eu tô com frio, eu tô com muito frio, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu fiquei muito assustado, eu não sabia o que fazer naquela hora e nem o que dizer. Sinceramente, eu nunca esperava que houvesse uma ligação naqueles moldes, nem nos cantos mais imaginativos da minha mente eu tinha expectativa de que eu pudesse escutar aquilo. A minha cabeça começou a trabalhar numa velocidade incrível. Eu precisava tomar uma decisão importante em segundos. Fiquei pensando, é um golpe, pode ser um golpe, ok. A cidade de Antonina é tranquila, é pacata, é uma cidade de 20 mil habitantes, mas você sabe, atualmente as coisas, elas perderam um pouquinho a direção e a violência, infelizmente, está por aí à solta. Pode ser o golpe, um assaltante, ele pode usar uma mulher, pode ser uma tentativa de um sequestro, ainda que seja um sequestro relâmpago. Tá, e se não for isso, pode ser alguém desesperado implorando por abrigo. Eu não sabia que sentimento ter, medo ou empatia, que caminho que eu deveria seguir. Só que enquanto eu pensava tudo isso, a voz de mulher continuou falando. Tem alguém aí? Por favor, tem alguém aí? Por favor, me atenda, eu não tenho para onde ir, eu tô com frio, por favor. Diante disso tudo e sem ter tempo para raciocinar, sendo cobrado por uma resposta, eu me limitei a dizer, desculpa, não posso. E falei rápido e secamente, desliguei o interfone, enquanto que meus olhos marejados torciam para que não fosse uma mulher tadinha com frio, abandonada. Eu queria, sei lá, que fosse um golpista qualquer que viu que o golpe dele não deu certo. Eu ainda fiquei assim alguns minutos em pé, olhando para o interfone e só respirando. Eu estava assustado.
A minha mente não parava de alternar entre o desejo de que o interfone tocasse novamente para eu mudar a minha decisão, ou então de que ele nunca mais tocasse. Silêncio. Silêncio. Era só o que se tinha naquele momento. Silêncio. Depois de alguns minutos, as minhas pernas permitiram que eu saísse da frente do interfone, que eu tomasse um copo d'água, ainda pensando em tudo o que tinha me acontecido, e eu decidi ver um pouquinho da televisão. Ficava lembrando dela ter dito que estava com frio. Eu comecei a ver um pouco de TV, mas eu pensava, meu Deus, ela pode morrer, né? Se estiver exposta ao frio e com aquela voz, da forma como ela falou, está sofrendo, ela pode morrer. Eu poderia ter dado abrigo a ela, eu fui covarde demais, bastava que eu apertasse 2 botões e talvez tivesse resolvido um problemão. Então eu saí pé ante pé até a varanda. Aquela chuva que continuava a cair, relâmpagos, trovões, e quando deu aquele relâmpago mais forte que clareou tudo lá embaixo, eu olhei, não vi ninguém, absolutamente ninguém. Falei, não, na frente do sobrado não tem absolutamente ninguém, e nem poderia, com esse frio, com essa chuva, a essa hora, não havia ninguém. Olha, quer saber? Eu acho que de fato foi um golpe. Só pode ter sido um golpe. Como já não adiantava nenhum tipo de decisão da minha parte, eu decidi desligar tudo e me desligar de tudo. Então eu fechei aquela parte da varanda, fechei as cortinas, entrei pro quarto e tentei dormir. O sono demorou a vir, mesmo usando o meu truque de ler. Eu continuei lendo, mas eu já não conseguia mais me concentrar na leitura. Mas quando o sono bateu, ele parece que me nocauteou. Não foi um sono, foi um desmaio que eu senti. Eu estava dormindo conforme eu gosto de dormir, de bruços, quando de repente eu fui acordado por um barulho. No início eu não consegui identificar o que era, mas ao escutar novamente, eu percebi que era um soluço de bebê, que estava, sabe o bebê quando ele está prestes a começar assim, um grande e interminável choro, que ele começa a ter aqueles soluços, aqueles resmungos. Nessa hora, ao ouvir aquilo emitido pelo bebê, eu tentei me levantar, mas eu já não consegui mais. É aquela coisa que a gente chama de paralisia do sono. Eu não consegui me levantar. A minha respiração foi ficando pesada, como se houvesse um peso em cima do meu peito. Aí eu comecei a ouvir o engatinhar de uma criança. E aquele engatinhar vai ficando cada vez mais rápido, acelerado e próximo a mim. Lágrimas começam a rolar pelo meu rosto involuntariamente. O som vai ficando cada vez mais próximo, até que uma mãozinha pequena de nenê e gelada agarrou assim o meu pulso. E quando aquela mãozinha de bebê pegou meu pulso, eu senti que meu pulso queimou como ácido com o toque daquela mãozinha. O máximo de movimento que eu pude fazer foi fechar o meu punho para tentar conter aquela dor, mesmo que isso parecesse e fosse realmente impossível. O meu pulso ainda ardia quando eu senti aquela pequena mão me largar. O meu alívio, porém, não durou tempo suficiente. Eu ainda estava paralisado quando eu percebi que pequenas gotas vermelhas estavam surgindo no meu lençol. Essas gotas vermelhas foram encharcando tudo, até que transformaram o branco em vermelho.
As pequenas poças que começaram a se formar confirmaram o meu temor. Era sangue. As poças foram ficando maiores, até que chegaram à altura da minha boca. Eu lutava para deixar minha boca fechada, mas de alguma maneira o sangue entrava e eu sentia aquele gosto ferroso do sangue. Foi quando uma voz áspera de mulher começou a surgir no quarto e ficava repetindo: "O que você mais ama na vida? O que você mais ama na vida?" Eu não sabia, não conseguia raciocinar. Eu só queria que aquele sangue parasse de subir, mas não parava. E já estava atingindo até as minhas narinas, fazendo com que eu respirasse cada vez mais forte e começasse a me afogar com aquele sangue. Eu comecei a tossir e a voz de mulher que repetia a mesma frase: "O que você mais ama na vida?" Eu não consegui responder, porque eu estava me engasgando com aquele sangue, perdendo a condição de respirar. Foi quando eu senti que apaguei. Dentro do sono em que eu estava e daquela paralisia do sono, eu apaguei. Eu desmaiei, sabe? No dia seguinte, quando eu abri os olhos, eu senti que os raios do sol já tinham invadido todo o quarto em que eu estava. Mas eu tinha a lembrança viva de tudo que eu havia passado aquela noite. Olhei no lençol procurando alguma mancha de sangue, porque a sensação que eu tive é que aquilo ficou completamente encharcado de sangue, o sangue subiu. Não, impressionantemente não havia qualquer resquício de sangue no quarto. Nada no lençol, nada no travesseiro. Olhei no chão, nada. Mas tudo foi tão real. Lembrei de tudo, do interfone que tocou, da mão do bebê que segurou meu punho. Fui me lembrando de tudo. Eu só sei dizer que arrumei todas as minhas coisas e entendi que eu não tinha mais nenhuma condição de continuar ali, naquele imóvel. Fui até uma padaria, tomei o meu café da manhã enquanto refletia a respeito de tudo isso. Passei pela praia, aquele frio havia atenuado bastante, seria aquele um dia mais quente. Mas eu resolvi que eu iria embora. Então eu passei na senhora, de nome Dona Carmen, que havia me alugado o lugar. Eu precisava fazer o acerto com ela. Estava previsto que eu só iria embora no dia seguinte. Mas não, eu não tinha mais nenhuma condição de ficar. Fui lá, na casa dessa senhora. Quando eu cheguei na casa dessa senhora para fazer o acerto, ela que não morava muito distante daquele imóvel, essa senhora veio me atender chorando. Sabe quando a pessoa está tão emocionada que ela não consegue nem disfarçar, porque eu era uma pessoa estranha para ela. Nós já havíamos tido contato para alugar o imóvel. Vale frisar que naquele imóvel que eu havia ficado, havia sido a primeira vez, mas ela já tinha me alugado um outro lugar de uma vez anterior. Então eu já tinha assim, um certo conhecimento com essa Dona Carmen. Mas ela veio me atender chorando. Embora houvesse o conhecimento, não era um conhecimento que permitisse a pessoa chorar perto de você. Mas existem lágrimas que são impossíveis de serem contidas. Então a Dona Carmen me encontrou chorando e eu, diante de tudo que eu tinha vivido, eu tinha mais que ser responsável com ela e por ela. Eu perguntei: "Desculpa, a senhora está chorando?" Coisas da vida, Ciro. Coisas da vida. Ó, aqui está o combinado com a senhora, mas você só não ia embora amanhã? Não, eu
tive um compromisso, uma pessoa me chamou lá em Curitiba e eu tenho que voltar. Ah, então só paga o que você ficou lá no apartamento? Não. Eu vou pagar o combinado com a senhora, pelo menos eu ganho crédito para as outras vezes. Entreguei para ela o envelope com o dinheiro combinado, mas sequer ela conferiu. E ela olhou para mim novamente com os olhos cheios d'água. E aí eu não suportei e perguntei: "Que foi, dona Carmen?" E ela então se abriu. Eu estava me lembrando da Leia, minha filha. Que falta de juízo dela, coitadinha. O que houve com a sua filha? Já faz tempo, sabe? É que quando vai chegando essas datas assim, aproximando o fim de ano, eu me lembro, tudo se torna tão vivo. Já faz mais de 10 anos. Ela engravidou de um homem casado por aqui. Ele tem uma casa assim grande por aqui. E ele queria que ela abortasse. E ela foi numa dessas clínicas clandestinas. E lá aprontaram com a coitada da minha filha, sabe? Ela entrou viva e saiu de lá morta. Eu estava me lembrando disso. E é isso que me faz sofrer muito, Ciro. Até hoje, mesmo depois de 10 anos. Nessa hora, a ficha caiu inteira. A voz que eu ouvi pelo interfone, depois aquilo tudo que aconteceu durante o meu sono, que foi um pesadelo, mas uma chamada paralisia do sono, o bebê que segurou meu punho, que queimou feito ácido, e as perguntas da mulher, as perguntas feitas a mim: o que é que você mais ama na vida? O que é que você mais ama na vida? E que eu não consegui responder porque o sangue me sufocou. Pedi licença à dona Carmen e perguntei para ela se eu podia entrar um pouquinho. Diante da resposta positiva, ela foi receptiva e eu contei para ela tudo o que aconteceu. Tudo, exatamente tudo. Ela teve a interpretação que eu tive. O pedido de socorro naquela noite só podia ter sido feito pela filha dela. Ela estava com frio, ela estava perdida. Isso ficou bem claro no interfone para mim. Eu fui com ela, como eu tinha ainda mais 2 dias pela frente, então eu resolvi ficar. Fomos a uma pessoa espírita de lá mesmo, que teve contato com o espírito da filha dela, e o espírito clamava por luz. Essa luz, explicou-nos a senhora espírita, só poderia ser ofertado através de orações, que nós fizemos. Como eu sou católico, eu conversei com a dona Carmen, fomos a uma igreja, encomendamos missa em sufrágio à alma daquela moça. De certa forma, cumprimos o nosso papel. No entanto, restava à minha pessoa algumas questões. Por que ela perguntava para mim: o que você mais ama na vida? E eu não consegui responder para ela naquela hora. A resposta vinha agora. Era Lígia, de quem eu havia me separado por um motivo muito parecido com tudo o que havia acontecido ali. Naquele dia, na minha volta a Curitiba, eu procurei a Lígia e nós não nos afastamos nunca mais. Eu e a Lígia acabamos de completar 10 anos juntos. E creiam, adotamos a Tamires, uma menina linda que está agora com 9 anos de idade. Somos muito felizes, graças a Deus. Mas essa história foi exatamente assim que aconteceu. E por isso hoje
eu fiz questão de te contar. Espero que vocês tenham gostado e vou ficar esperando muitos comentários de vocês a partir de agora.